a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da nossa cobertura de provas. Lembrando que nós da Medway estamos com vocês até o final. Eu me chamo Bruna Casaretti, sou alergista e imunologista pediátrica, professora de pediatria aqui na Medway e sou formada pela Escola da Paulista de Medicina. É um prazer estar aqui com todos vocês. Saibam que eu estou muito disponível para dúvidas no meu Instagram e a qualquer momento podem me acionar por lá. Tá? Hoje nós vamos falar sobre uma instituição que eu particularmente adoro muito, que é a PUC São Paulo. E para a prova da PUC São Paulo 2024, a gente tem que conhecer cada aspecto importante. Então hoje, no nosso Dicas e Apostas, vamos falar sobre essa instituição, que apesar do nome São Paulo, fica lá em Sorocaba. E você, residente, que vai ser futuro residente em 2025 lá, vai conhecer tudo o que precisa saber para fazer essa prova, ó, arrasando. Vamos lá? Primeiro, vamos saber como é a prova, como é cobrada a pediatria lá na PUC São Paulo. Um ponto interessante é uma prova decoreba, tá bom? Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, tá? Eles até usam casos clínicos como os disparadores, mas as perguntas geralmente são conceituais, então tem que ter uma base muito bem feita, saber bem o conteúdo e se guiar pelo caso clínico. É uma prova que ela tem um nível fácil a moderado, então não são questões muito difíceis. Elas são bem mais assertivas e objetivas, então essa é uma ótima vantagem, tá? As questões normalmente envolvem o diagnóstico seguido de uma conduta e do tratamento. Então, pontos mais decorebas, mas que nem eu falei, traz um caso clínico que vai te perguntar o diagnóstico e o que fazer a partir desse diagnóstico. É uma prova que, como decoreba, prioriza a memorização. Então, alguns conceitos específicos tem que estar aqui, tá bom? E, no geral, ela é caracterizada com poucas imagens. Nos últimos 5 anos, só teve uma questão de imagens, foi uma questão sobre derrame pleural. Então, no geral, são mais casos clínicos e não vai mostrar imagem para você na prova. Há uma prova que ela é muito consistente, ou seja, os assuntos foram cobrados de forma muito consistente nos últimos 5 anos. E eu já vou apresentar para vocês quais são esses assuntos, para que possamos antever o que estamos esperando, né? Começando com um deles, que particularmente cai bastante, são as doenças exantemáticas. Foi um tema frequente, como eu falei, uma banca que tem uma consistência nesses últimos anos. E doenças exantemáticas caíram bastante. Por exemplo, em 2020 eu tive escarlatina, em 2021 caiu Covid-19 com foco na SIMP, em 2021 também tivemos mononucleose, enterovírus e exantema súbito, mão, pé, boca em 2024. Então, aqui, ó, pano para manga tem bastante, não é? Lembrem que, nesse foco, a banca, ela cobra o essencial. Não tem uma doença mais específica, tipo, tá sempre cobrando escarlatina, todo ano tem uma questão de escarlatina. Não, é um assunto que é abordado de forma mais geral. Então, é interessante, ela vai querer o quê? Você sempre tem que estar pensando no agente etiológico em questão, na característica mais marcante, isso vai te guiar, porque, como eu disse, são casos clínicos, então eles têm que dar características para te guiar nesse caso clínico, e algumas vezes eles podem solicitar o agente etiológico ou até o tratamento, qual é a próxima conduta. E, por fim, também, que eles gostam bastante, são as possíveis complicações. E para a gente começar a entrar nesse tema, eu trouxe aqui uma tabelinha. Essa tabelinha traz o que a gente precisa ter na ponta da língua para resolver essa prova com facilidade. Eu trouxe alguns aspectos, a doença, o agente, os chances e as complicações, para tentar englobar tudo, assim, sem deixar nenhuma falha. Vamos lá? Começamos pelas doenças exantemáticas virais. Falando da primeira delas, que é o sarampo, muito cobrada nas bancas, que é causada pelo morbilivírus. É uma doença que é caracterizada como a doença dos 4 Cs. Vamos lembrar da doença dos 4 Cs? O que eu tenho? Eu vou ter coriza, conjuntivite, calor, aqui eu vou lembrar de febre, e cough, de tosse. Então, os sintomas, no geral, eles são muito inespecíficos, mas lembrem dessas características. Mas, normalmente, a banca sabe que essas doenças exantemáticas, elas têm esses sinais, esses sintomas que são muito incomuns. Então, que eu preciso de alguma coisa para me direcionar e não abrir margem para algum tipo de recurso. E aí, ela usa o que? Os chans. No sarampo, o chan-chan aqui são as manchas de Koplik.
São manchas que ficam na mucosa subjugal, principalmente na região aqui pré-molar, que são manchas branco-azuladas, tá? E quando ela fala isso, marca sarampo sem medo, porque elas são patognomônicas de sarampo. E das complicações, o que a questão pode pedir para a gente? A complicação mais comum do sarampo é a OMA, é a otite média aguda. A que mais mata é a pneumonia. E a mais tardia é a nossa querida PES, que é a panencefalite esclerosante subaguda. É uma complicação tardia que demora aproximadamente 7 a 13 anos depois do sarampo. Ela pode ser potencialmente fatal e algumas vezes ela é cobrada. Depois de anos da doença, a pessoa desenvolve sintomas do sistema nervoso central e podendo chegar no final até a morte. É gravíssima e algumas bancas gostam de cobrar. Próxima, a rubéola. A rubéola, ela tem esses sintomas iniciais muito comuns a todas as outras. Ela é causada pelo togavírus e o que vai diferenciá-la das outras doenças exantemáticas é uma linfadenopatia, principalmente em região cervical. E a grande complicação que as bancas mais gostam é a rubéola congênita. Então, gosta-se muito de falar de rubéola congênita. E aqui também tem o sinalzinho, que é um sinalzinho que fica no palato, que são algumas petequias no palato, que é o sinal de Forchheimer. Ó, esse nomezinho assim, lindo, esquisitinho, esse nomezinho a gente vai lembrar da rubéola, que também, quando ele está presente, é patognomônico de rubéola, tá certo? Próxima, varicela, nossa catapora, que é causada pelo herpes vírus humano tipo 3. Ela vai trazer no enunciado uma doença febril, com bastante febre, febre alta, e que tem as suas lesões características o pleomorfismo. O que é isso? Eu tenho lesões em várias fases. Eu vou ter a fase vesicular, a fase crustosa, e aí, tendo essas fases, essa mudança dessas lesões, eu consigo pensar sim na varicela. E a principal complicação que as bancas gostam de trazer para a gente é a infecção secundária, certo? Próxima é o exantema súbito. Essa aqui a gente vai lembrar do nome, o exantema súbito. É causada pelo herpes vírus humano tipo 6, também pode ser o 7, mais raramente. E é uma doença que, depois de febre alta, que pode chegar até 40 graus, eu tenho exantema e mais nada. Então, teve a febre, passou a febre, veio o exantema. É mais comum nos lactentes, tá bom? Então, até os 2 anos ela é mais comum. E ela é passada através da saliva. Então, é aquele bebezinho lá que ganhou aquele beijo molhado que não deveria ter ganhado da titia, porque a titia, ela é imune. A maior parte das crianças, a partir dos 5 anos, já desenvolve uma boa imunidade contra o herpes vírus humano tipo 6, porque grande parte dos lactentes, isso depois dos 6 meses de vida, até os 2 anos, vão desenvolver a doença. Então, lembra na hora de ver o bebê? Não beija o bebê, gente. Não vamos beijar o bebê. Pra que dar exantema súbito para esse bebê, tá bom, gente? Não precisa. E a principal complicação associada não é uma complicação da doença em si, é uma complicação da febre, tá? Ela pode dar crise convulsiva febril, porque eu tenho variações intensas de temperatura. E agora a nossa próxima é o eritema infeccioso. Algumas vezes a gente pode confundir as duas pelo nome, mas você já não vai mais confundir. Por quê? Porque vamos lembrar algumas características, entre elas, o eritema infeccioso ele é mais presente em crianças um pouco mais velhas, então eu estou falando dos pré-escolares e escolares. O exantema súbito, lembrem que está presente nos lactentes. O eritema infeccioso é uma doença causada pelo parvovírus B19. E esse danadinho, ele é danado, porque ele gosta das células das linhagens percursoras da linhagem eritropoética. Porque lá a gente tem o quê? A gente tem um antígeno de superfície que é o antígeno P. Ele se liga nesse antígeno P e ele, nessas células, faz sua replicação. Ele precisa do material genético dessa replicação. Por que você está falando toda essa parte de fisiopatologia, Bruna? Porque o parvovírus do B19, ele ataca essas células da linhagem eritroide, da linhagem do sangue. Então, o que acontece? Eu tenho um prejuízo na eritropoiese, principalmente na sua fase inicial. Então, eu vou ter uma queda dos reticulócitos. Isso é particularmente importante naqueles que já têm uma doença hematológica de base, principalmente nos pacientes com anemia falciforme.
O que acontece nesses pacientes? Eles já têm esse prejuízo e quando eu tenho a replicação do parvovírus, eu posso ter uma crise aplásica. Então, lembrem de uma coisa, no paciente falciforme que teve crise aplásica, eu estou falando de parvovírus B19 até que se prove o contrário. Isso as questões adoram esse fato. E o próprio exantema, ele é diferenciado. Eu vou ter aquele exantema que vem em 3 fases. Então, eritrema, lembrem de 3, eu tenho 3 fases do exantema. Eu vou ter primeiro a face esbofeteada, que é o mais cobrado porque é o mais diferente. Depois eu vou ter a fase de rendilhamento e depois as fases de recidiva desse exantema. Então, lembrem direitinho desse aspecto. Eritrema, 3 fases, e a mais cobrada nas provas é a face esbofeteada, porque é mais fácil de descrever e mais característico. Próxima é a nossa mão, pé, boca, que é causada pelo enterovírus, principalmente eu estou falando de Coxsackie A e B. Ele causa um exantema vesicular, principalmente nas regiões de mão, pé e boca. O exantema vesicular poupa as nádegas, lembrem disso, eu posso ter até uma vermelhidão, mas as vesículas não estão presentes nas nádegas, tá bom? E a principal complicação vem da dificuldade de comer, de se alimentar. Pode causar a desidratação, então crianças que não estão tendo aceitação oral, elas podem ficar internadas pela doença mão, pé, boca. E, por fim, nas virais, vamos lembrar da mononucleose, que é a doença do beijo. A doença do beijo dos adolescentes, a doença daquelas crianças mais velhas e dos adolescentes. Eu tenho uma transmissão pela saliva e a principal característica dela é que ela tem uma hepatoesplenomegalia. Normalmente, os sintomas podem se confundir com uma faringoamidalite streptocócica, porque eu tenho uma amidalite associada. E normalmente o rash não é comum, até eu fazer o uso do antibiótico. Como eu disse, posso fazer a confusão com a faringoamidalite streptocócica e o antibiótico é prescrito. E até 80% das crianças após a prescrição do antibiótico desenvolvem o rash. E esse é o tchan do tchan da mononucleose. O rash após o antibiótico. E a principal complicação que as bancas gostam é a rotura esplênica. Vamos falar agora dela. Eu dei um tchan tchan tchan, vamos falar dela, a escarlatina. A escarlatina é a nossa doença exantemática bacteriana. Ela tem manifestações clínicas que vocês precisam saber, tá? Ela é causada pelo estreptococo do tipo A. Ela tem uma incubação de 2 a 4 dias. Tem aqueles pródromos mais clássicos que envolvem uma faringite e pode surgir a língua em morango, que é um sinal característico. O exantema dela muitas vezes é cobrado e apresentado nas provas, que é um exantema micropapular, que tem uma progressão centrífuga e eu vou ter descamação nas extremidades, uma descamação laminar. Ela é caracterizada por alguns sinais, que são 3, e ainda utilizam os epônimos na medicina, que estão cada vez mais raros, mas esses são cobrados, que são eles: o sinal de Pastia, que é quando eu tenho acentuação do exantema nas áreas de dobra, o sinal de Filatov, que eu tenho paridez perioral com o eritema malar, e a língua em morango, que é uma língua que está bem edemaciada, ela está hiperemiada, as papilas elas ficam bem inchadinhas, e aí chamada de língua em morango ou língua em framboesa. O diagnóstico é clínico na maior parte das vezes, mas na dúvida eu tenho alguns testes, como o teste rápido de antígeno contra o estreptococo do grupo A, e também posso fazer uso da cultura. O tratamento é feito com as penicilinas, eu posso fazer a penicilina benzatina em dose única, lembrar que ela é feita por peso, até 25 quilos eu vou fazer 600 mil unidades IM, e depois eu vou dobrar essa dose. Eu tenho como opção também a amoxicilina, na dose de 50 mg por quilo por dia por 10 dias, e se eu tiver alergia, fazer uso da clindamicina ou azitromicina. Lembrem que tem que fazer o antibiótico, porque ele é importantíssimo na profilaxia da febre reumática, tá bom? Lembrem que o antibiótico é profilaxia da febre reumática, tá bom? E lembrar, que nem eu já falei, falamos que o agente é o Streptococcus pyogenes, que é o... E ele pode causar o quê? Aqueles sinaizinhos. Vamos ver na imagem A, a gente tem o sinal de Filatov. Eu tenho a palidez perioral aqui nessa criancinha. Prestem atenção aqui, ó. Eu tenho a palidez perioral. E aqui o exantema em volta. Aqui na figura B a gente tem o exantema típico da escarlatina. E por fim eu tenho aqui o sinal de Filatov.
que é o quê? Eu tenho aqui, na região de dobras, eu tenho uma intensificação dos exantemas. Bom, e agora vamos falar de outro queridinho das bancas, que é a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki tem as suas duas formas, que é a forma clássica e a incompleta. Vamos falar primeiro da clássica. Os critérios clássicos, eles têm um critério obrigatório, que é a febre. A febre tem que estar persistente por um período maior ou igual a 5 dias. E mais 4, então lembre, gente, febre por 5 dias e mais 4 dos seguintes critérios. Pode ser a conjuntivite, que é bilateral e não exudativa, alterações na cavidade oral, como a língua em morango ou em framboesa, fissuras perioral ou sangramento, adenopatia cervical, que é do tipo não supurativa e tem um diâmetro maior que 1,5 centímetros. Além disso, um rache, que ele é caracteristicamente micro ou macropapular e ele está presente difusamente. Pode estar associado a edema e ao eritema, que é descamativo de mãos e pés. Esses são os critérios clássicos, mas as bancas também gostam de dar uma puxadinha na doença de Kawasaki incompleta. A doença de Kawasaki incompleta não fecha esses critérios. O que eu tenho? Como eu vou suspeitar dela? Se eu tenho febre por mais ou por um período maior ou igual a 5 dias, mais 2 ou 3 daqueles critérios, ou eu tenho uma febre por mais de 7 dias que não tem explicação. Aí eu vou partir para ajudar, para ver se eu consigo chegar no diagnóstico. Eu vou fazer os exames laboratoriais. Então, os primeiros que eu vou pedir são as provas inflamatórias, como VHS e PCR, tá bom? Faço as provas inflamatórias. Se elas estão baixas, eu posso ter uma segurança de fazer um segmento clínico e reavaliar esse paciente laboratorialmente. Caso haja persistência da febre, vou fazer o meu ecocardiograma e se descamação, aí eu já posso optar por tratar. Olha, está incompleto, mas ele ainda mantém sintomas. Vou fazer meu eco, não esqueça de fazer o eco e posso tratar. Mas, se eu já tenho as provas inflamatórias elevadas, como é o nosso segundo caso aqui, e tenho mais 3 ou outras alterações laboratoriais que estão descritas aqui, como anemia, plaquetose, leucocitose, leucocitúria ou alteração no próprio ecocardiograma, eu já estou autorizada a tratar. Se eu não fecho esses critérios, eu vou seguir aquele padrão, eu vou seguindo e fazendo reavaliação laboratorial, sendo que caso ele tenha persistência da febre, eu vou pedir o ecocardiograma e se tiver descamação, eu posso partir para o tratamento. Falamos do Kawasaki, vamos para a nossa última, que é a SINP. Foi muito cobrada, principalmente nos períodos da pandemia, mas é importante ter a noção, porque os critérios diagnósticos eles foram renovados aqui pelo CDC em 2023 e mais bem estabelecidos. Então, o que eu tenho? Eu vou ter que ter um paciente que tem febre mais de 38 graus e ele tem uma idade menor que 21 anos. Nesse paciente, a febre, que é o critério obrigatório, e pelo menos algum dos seguintes critérios. Eu vou ter envolvimento cardíaco, mucocutâneo, choque, manifestações gastrointestinais agudas como diarreia, vômito, dor abdominal, manifestações hematológicas, que podem ser plaquetopenia, linfopenia, e marcadores inflamatórios elevados, com PCR maior ou igual a 30 mg por litro, e ausência de outros diagnósticos. Então, assim, pode lembrar, vejam que lembram muito Kawasaki, mas eu também tenho que ter o quê? Uma evidência da COVID, seja ela por biologia molecular, pelo teste antigênico ou sorologia positiva, ou história de contato com caso positivo de COVID-19. É importante saber esses critérios e SINP as bancas gostam muito, principalmente na população pediátrica. Cobrimos aqui os aspectos das doenças exantemáticas, vamos dar um exemplo de como cai na prova, vamos ver se o que a Pro aqui falou é verdade. Temos uma questão de 2024, que tem um pré-escolar de 4 anos, foi levado pela sua mãe ao pronto-socorro, pois há 4 dias está apresentando febre, fezes amolecidas, sem muco ou sangue, e se recusa a alimentar há 1 dia. Então, aqueles sintomas mais inespecíficos, a febre, as fezes mais amolecidas, mas tem um agravante aqui, ela não está se alimentando há 1 dia. Até aí, nada que me direcione muito. Vamos ver o que traz o exame físico. No exame físico, eu tenho uma erupção maculopapular em nádegas e vesículas na palma das mãos e planta dos pés. Na orofaringe, eu também tenho hiperemia, edema na mucosa oral e tem úlceras no palato. Aqui não tem como errar, gente. É mão, pé, boca clara, clara, clara. Vejam que nas nádegas ele tem uma erupção maculopapular, mas não é vesicular, tá bom? Nas nádegas eu não tenho, é poupada as nádegas das lesões vesiculares.
E aqui, qual que é o nosso agente etiológico? Já vimos isso e você tá sabendo que é o nosso Coxsackie vírus, tá? Aqui, postou, gabaritou, colocou, marcou D, deu tudo certo. E vamos para o próximo assunto, para o nosso próximo assunto que é super prevalente, que são as cardiopatias congênitas. É um tema frequente nos últimos anos e, no geral, a banca gosta de cobrar aspectos gerais, assim como é das doenças exantemáticas, definições e classificações. Então, não tem uma cardiopatia congênita específica que a banca goste mais, mas existem alguns focos que eu quero que você esteja atento, tá? Eles gostam de fazer a diferenciação entre as cardiopatias cianóticas das acianóticas e gostam do tratamento das crises de hipóxia. Então, esses dois pontos serão muito bem explorados aqui para você ir sabendo tudo, tá? Vamos começar falando das cardiopatías congênitas. Vamos defini-las. São alterações na estrutura do coração ou dos grandes vasos da base. E elas são as doenças congênitas mais comuns dos recém-nascidos, e elas são chamadas críticas, cardiopatias congênitas críticas, quando elas precisam de cirurgia ou intervenção por cateterismo no primeiro ano de vida. E elas podem ou não ser dependentes do canal arterial. Como assim, Bruna? Olha, toda doença que é dependente do canal arterial é uma cardiopatia congênita crítica. Mas nem toda cardiopatia congênita crítica é dependente do canal arterial. E o grande exemplo aqui é a tetralogia de Fallot. Ela não é dependente do canal arterial, é uma cardiopatia congênita crítica, tá bom? O diagnóstico ele pode ser feito já no período fetal, através do ecocardiograma fetal. Por isso que é indicado que todas as gestantes façam o ecocardiograma fetal. Mas temos também o queridinho dos pediatras, que é o nosso teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele é feito para isso, para a identificação de cardiopatias congênitas graves. E aqui, lembrem o quê? Que nós temos dois esquemas. Nós temos o esquema preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é esse, e ainda aquele do Ministério, que eu vou falar um pouquinho. Mas as provas têm gostado muito e cada vez mais cobrando da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é assim. O teste do coraçãozinho é muito simples, eu só preciso de um oxímetro, tá certo? Então, tem que ser feito. Eu vou fazer o meu teste do coraçãozinho, eu tenho que fazer após as 24 horas de vida, preferencialmente com 48 horas de vida, que é quando eu já tenho o fechamento do canal arterial. E eu vou avaliar a saturação, eu vou avaliar a diferença entre a saturação do membro superior direito e do membro inferior. E aí, o que eu vejo? Se eu tiver uma saturação menor ou igual a 89%, aqui já não tem conversa, o teste já está positivo, esse lactente não pode ir de alta, e aí eu vou suspender a alta e fazer o ecocardiograma. Agora, para o outro lado, que também é o outro lado fácil. Se eu tiver uma saturação maior que 95 e uma diferença entre os membros menor ou igual a 3%, esse teste deu negativo e essa criança passou. Tá tudo bem, segue pela rotina. Mas o que entra aqui é essa área amarela aqui. Se eu tiver uma saturação entre 90 e 94 ou uma diferença maior do que 4%, eu posso dar uma chance ainda para essa criança. Eu vou repetir o teste após 1 hora. Se essa saturação continua entre 90 e 94 ou uma diferença maior ou igual a 4%, eu dou mais uma chance. Repito. Então, 2 chances. Aqui no relacionamento, a gente tenta dar uma chance, depois tenta de novo, mas se aí já não deu certo, depois da segunda chance, na terceira, não tem jeito. Vou considerar o teste positivo, vou suspender a alta e fazer o eco. Então, vou fazer as medidas mais drásticas. Então, lembra aquela coisa assim, dou a primeira, dou a segunda chance, mas na terceira, sem conversa. E assim vale para o nosso teste do coraçãozinho. Lá no Ministério da Saúde, que ainda é preconizado pelo Ministério, eu tenho a triagem neonatal que é feita, que nem eu falei, no membro superior direito e um dos membros inferiores. Ela é realizada de 24 a 48 horas de vida antes da alta hospitalar e eu tenho 2 pontos só. Se eu tiver uma saturação maior ou igual a 95% e uma diferença menor que 3 entre as medidas, segmento normal de rotina. E se eu tiver uma saturação menor que 95% ou uma diferença maior ou igual a 3% entre as medidas, eu realizo outra oximetria em 1 hora e aí eu já avalio. Se eu tiver uma saturação menor que 95 ou uma diferença maior que 3 entre as medidas, realizo o eco e não dou alta até esclarecimento. Agora, se eu já tenho uma saturação maior ou igual a 95 e uma diferença menor que 3, segmento normal de rotina. O outro é um pouco mais completo, tá certo? Mas tem que saber os dois ainda, galera. E aqui, aquele tchan que eu falei que vocês têm que saber. Diferenciar as cardiopatias acianóticas das cianóticas.
A PUC adora essa diferenciação e cobra muito nas suas questões. Então, aqui é um ponto que vocês têm que decorar. Eu trouxe para a gente lembrar qual é a diferença, por que elas são, por que eu considero a cianótica e cianótica. Ai, Bruna, porque tem a presença de cianose. Sim, mas as cianóticas, em algum momento, elas podem ter a cianose. Então, qual que é a principal diferença? A diferença é o shunt. As acianóticas, normalmente, elas não têm um shunt, ou esse shunt, ele é da esquerda para a direita e não dá tanta repercussão. Agora, nas cianóticas, o meu shunt ele é da direita para a esquerda, então muda o lado e a repercussão é muito maior. As principais das acianóticas, eu tenho a CIV, a CIA, a PCA, DSAVT e coarctação de aorta, tá bom? Precisa saber? Precisa saber. E as cianóticas, que geralmente são as mais cobradas, as mais difíceis e as mais graves, também precisa saber destaque para a tetralogia de Fallot, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, transposição dos grandes vasos da base, atresia de tricúspide, troncos arteriosos e por aí vai. São várias, assim, eu perderia muito tempo falando para vocês quais são. Mas tem que conhecer as bases, as principais e saber que elas são mais graves e que meu teste do coraçãozinho está focado em todas elas aqui, nas cianóticas, porque elas são cardiopatias congênitas mais graves, tá bom? Elas são críticas. E aqui, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho da tetralogia de Fallot, porque a PUC gosta do tratamento das crises de cianose. E as crises de cianose estão presentes na tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot, ela tem 4 alterações cardíacas. Eu tenho uma obstrução de saída do ventrículo direito, uma CIV, e nessa CIV eu tenho um cavalgamento da válvula aórtica, além de uma hipertrofia do ventrículo direito. Essas são as manifestações clássicas, são 4, por isso que é tetralogia de Fallot, que você tem que saber. A principal manifestação da tetralogia de Fallot é a cianose acentuada. Mas lembrem que esse paciente, a gente sabe que rola uma mistura de sangue, tem algumas alterações aqui. Eu não quero uma saturação de 96, de 97. A saturação alvo desse paciente é de 85%, tá? Tudo bem. E lembrem que no raio-x eu tenho uma característica clássica que às vezes as provas gostam de cobrar. Elas são classificadas como, descritas como sinal do tamanco holandês, tá? Tamanco holandês, para quem não sabe, é tipo um tamanquinho que fica parecido no raio-x, é bonitinho, quando você vê parece mesmo, né, na radiografia. E aqui eu trouxe para a gente ver as alterações da tetralogia de Fallot comparada com o coração normal. Vejam que o ventrículo direito aqui, ó, ele tá muito mais gordinho, tá? Eu tenho uma hipertrofia do meu ventrículo direito. Então, eu vou ter a minha CIV, o cavalgamento da válvula aórtica e vou ter a obstrução de saída do ventrículo direito. Características típicas da minha tetralogia de Fallot. Para a vida, vamos lembrar disso aqui? Uma das principais complicações da tetralogia de Fallot é a crise de hipóxia. Ela é caracterizada por uma cianose intensa, taquipneia e alterações da consciência. E na tetralogia de Fallot, elas ocorrem por uma piora de obstrução da saída do ventrículo direito. Então, eu preciso resolver essa situação, porque é uma complicação potencialmente grave. Ela é potencialmente grave mesmo, pode custar a vida do paciente. Então, eu tenho que agir. E como que eu vou agir? Eu tenho algumas condutas que são cobradas e a PUC aqui adora. Entre elas é uma posição. Eu coloco o meu lactente numa posição que ela chama genopeitoral. Essa posição eu dobro aqui assim as perninhas em cima do peitoral assim. E aí eu aumento assim a resistência vascular periférica. E isso é importante para mim, porque eu tenho uma obstrução de saída do ventrículo direito e o sangue não está indo direito no meu pulmão. Então, eu vou aumentar a resistência vascular periférica para concentrar aqui. E eu preciso também diminuir a resistência no meu pulmão para passar melhor o sangue. Além disso, eu preciso facilitar as trocas. Então, o que eu faço? Eu administro o oxigênio, tá? Vou fazer um bolus de fluido isotônico, eu posso fazer de 10 a 20 ml por quilo. Eu consigo também aumentar a pré-carga do ventrículo direito. Lembrar de fazer a morfina, porque ela também ajuda no relaxamento da musculatura da via de saída do ventrículo direito. Vou utilizar medicações beta-bloqueadoras, como o propanolol, o esmolol, porque eles reduzem a frequência cardíaca, aumentam o enchimento ventricular, que é o que eu preciso aqui, e aumentam o fluxo para a circulação pulmonar. Eu preciso melhorar a minha troca pulmonar, para melhorar a minha cianose, tá bom? Se eu não melhoro isso e não consigo com essas medidas, eu posso até considerar a ECMO ou a abordagem de urgência, como shunt aortopulmonar. Então, eu posso ir para a conduta cirúrgica. É potencialmente grave e as provas gostam de cobrar da gente. Vamos ver como é que cai na nossa prova?
Então, essa é uma questão da PUC de 2023. Assinale a alternativa que contém apenas cardiopatias congênitas e cianogênicas. Então, tudo que a gente falou aqui, né, gente? A PUC traz uma questão que é decoreba, eu tenho que decorar algumas coisas, e ela está sendo direta aqui. Eu quero a diferença entre cardiopatias congênitas cianogênicas e acianogênicas. E aqui eu tenho as minhas opções. E nós temos a alternativa correta, que é a C, que é a única que contém cardiopatias congênitas cianogênicas, como atresia pulmonar, transposição das grandes artérias e tetralogia de Fallot. Visto? Feito? Vamos para a nossa próxima. E essa aqui, ó, gente, quem respira, dá uma pausinha, respira aqui, toma uma aguinha, porque a PUC ama de paixão esse tema. Glomerulopatias. Gente, tem uma dica, uma aposta que eu tenho que dar para vocês, estudem glomerulopatias para a PUC São Paulo. Porque é o tema mais frequente nos últimos anos. Eu tenho 16 questões nos últimos 5 anos, então, em vários anos eu tive várias questões sobre glomerulopatias, como, por exemplo, em 2019, cobrou síndrome nefrítica. 20, nefrótica. 22, síndrome nefrótica. 23, nefrótica, nefrítica. Em 2024, teve CHU. Em vários anos, eu tive repetição dos temas, gente. Várias questões sobre o mesmo tema. Então, se eu não te convenci, fica convencido aqui agora, gente. Tem que saber glomerulopatia para a prova da PUC São Paulo, tá bom? E às vezes eles gostam de abordar o tema de síndrome nefrítica versus síndrome nefrótica. Mais raramente, como a gente já viu, teve uma questão de CHU em 2024, que eu vou trazer para a gente saber, a título de conhecimento. Mas nosso foco aqui vai ser síndrome nefrítica, síndrome nefrótica e a diferenciação entre as duas. O que a prova mais gosta? De condutas e lembrar das complicações relacionadas à síndrome nefrítica e nefrótica. A maior parte das questões é sobre isso. Sabendo esse básico, esse arroz com feijão, vocês conseguem responder tranquilamente. Então, vamos começar com a síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, tema quentíssimo na PUC, já vimos, ela é caracterizada por uma tríade, que envolve proteinúria, hipoalbuminemia e edema. Lembrem-se de que na população pediátrica eu tenho uma definição de proteinúria. A proteinúria acontece quando eu tenho valores maiores do que 50 mg por quilo por dia de perda proteica. Ou eu tenho uma perda de proteína maior do que 40 mg por metro quadrado por hora. E por fim, também pode ser cobrado, eu tenho uma relação urinária de proteína creatina maior do que 2, tá bom? Esse 2 mg por miligrama. Esses são os critérios de proteinúria na população pediátrica que tem que saber de cor, tá? Na população pediátrica, a principal etiologia é a doença de lesão mínima, tá? E as complicações, as mais relatadas aqui, são as infecções, entre elas a PBE, que é causada na população pediátrica com síndrome nefrótica por pneumococo, tá bom, gente? Aqui é pneumococo. E também a trombose. O tratamento simplesmente baseado, na verdade, pela corticoterapia. Então, tem uma síndrome nefrótica clássica na população pediátrica, eu vou fazer corticoterapia, tá bom? A dose é de 1 mg por quilo por dia. Além disso, eu posso fazer outras medidas de suporte, como a restrição de sódio e água, o uso de diuréticos, e quando eu tenho proteinúria, aqui eu tenho que fazer o uso dos IECAs, tá bom? Tem que usar. Teve proteinúria, faz uso do IECA. E quando eu tenho a dislipidemia, eu também posso fazer o uso das estatinas, tá? O que eu preciso que você fique atento? As questões, às vezes, na PUC gostam de cobrar quando eu vou fazer reposição de albumina. A reposição de albumina, ela é feita quando eu tenho edema, mais hipovolemia intravascular. Então, pode ser edema de qualquer grau, mas eu tenho sinais de hipovolemia intravascular, tenho sinais de choque, por exemplo, eu vou fazer a reposição de albumina. E a reposição de albumina é feita com a furosemida, tá bom? Então, edema em qualquer grau e sinais de hipovolemia intravascular, então eu vou ter um edema grave, eu vou fazer uso da reposição de albumina. E quando eu vou fazer biópsia? Normalmente, na síndrome nefrótica, não tem muita indicação. É uma síndrome nefrótica grave, clássica, eu não preciso fazer biópsia, eu vou simplesmente fazer meu tratamento. Mas tenho algumas indicações de biópsia. Quais são elas? Quando eu fujo do clássico, quando eu tenho uma criança com menos de 1 ano de idade. Quando eu tenho a presença concomitante de hematúria macroscópica, hipertensão arterial moderada grave, insuficiência renal ou hipocomplementemia. Tá? Teve esses critérios,
fazer biópsia. E pacientes que não têm remissão após 4 ou 8 semanas de tratamento. Normalmente os pacientes respondem muito bem ao corticoide. E se esses pacientes não responderam, não tiveram remissão, aí eu tenho uma indicação de biópsia. Lembrem desses critérios e vamos para a nossa próxima, que é a síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica também tem a sua tríade, que é caracterizada por hematúria, edema e hipertensão. Ela é causada na população pediátrica, principalmente, ela tem uma etiologia de glomerulonefrite aguda pós-estreptocóxica, ou seja, após uma infecção com estreptococo beta-hemolítico do grupo A. O diagnóstico, ele é clínico e laboratorial. Ele envolve o quê? Os sintomas da síndrome nefrítica, como hematúria, edema e hipertensão, associados ao consumo de complemento, a hipocomplementemia, consumo de C3, e indícios de uma infecção estreptocóxica associada, como, por exemplo, faringite a 7 e 21 dias e piodermite, o intervalo é maior. Lembre aqui que é de 14 a 28 dias. E aqui eles usam o ASLO ou o anti-DNase B, tá bom? O anti-DNase B é mais utilizado no caso de piodermite e o ASLO na faringite estreptocóxica. Então, a questão, ela traz para você um paciente que está apresentando hematúria, algum edema, viu, no exame tem uma hipertensão, e ele fala que há 2 semanas ele estava com uma faringomidalite, ou que ele tem cicatrizes na pele de uma piodermite que ele teve há um tempo atrás e já está se recuperando, porque o período aqui é maior. Então, a questão sempre vai te dar esse tchan para te guiar, e aí você tem que lembrar da síndrome nefrítica. As principais complicações envolvem as emergências hipertensivas. Então, são do próprio quadro da hipertensão, que podem chegar a uma emergência hipertensiva com necessidade de atuação. O tratamento, ele é basicamente de suporte. Eu posso fazer restrição de sódio e água e fazer uso de diuréticos, tá bom? Isso tudo vai ajudar a reduzir a hipertensão, mas caso eu tenha uma complicação de emergência hipertensiva, tenho que agir como tal. O que eu preciso ficar atento para a PUC? Indicações de biópsia, a PUC também gosta bastante. Então, como eu falei na nefrótica, normalmente, se o quadro está tudo bem, está bem clássico, eu não vou pensar em biópsia, eu também tenho minhas indicações. Na nefrítica, eu tenho aqui o meu número mágico, que é o 4, eu quero que vocês lembrem. 4. Se eu tiver hematura por mais de 4 semanas, alteração da função renal por mais de 4 semanas, hipertensão por mais de 4 semanas e síndrome nefrótica por mais de 4 semanas, tem alguma coisa errada, vou fazer minha biópsia. E o complemento? O complemento é 4 vezes 2, são 8 semanas, tá bom? Se eu tiver complemento sérico baixo por mais de 8 semanas, também é indicação de biópsia na GNPE. E a banca gosta, e a gente vai lembrar, da diferenciação entre a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica tem aquele início mais lentinho, os sintomas vão acontecendo, tá? Eu tenho muito mais edema do que na síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica é um quadro abrupto, que eu até tenho edema, mas não é característico como eu tenho na síndrome nefrótica. Que na nefrótica eu tenho muita perda proteica, né, gente? A pressão arterial, classicamente na nefrítica, ela é elevada. Na nefrótica, ela é normal. Na nefrótica, eu tenho uma pressão jugular normal abaixo, já na nefrítica, já é mais elevada. A proteinúria na síndrome nefrótica é bem característica, marcante. Na nefrítica ela pode acontecer, mas não é que nem na nefrótica. A hematúria, ela pode ou não acontecer na nefrótica, mas na nefrítica ela está super presente. Os cilindros hemáticos, consequentemente, estão presentes na nefrítica, e a albumina, na nefrótica, ela é baixa, porque eu tenho muita perda proteica. Na nefrítica, ela pode ser normal e até levemente reduzida. E essas são as principais características que podem diferenciar uma da outra. Vejam essa tabelinha, deem uma memorizada, porque elas podem ajudar na hora da questão, tá? E por fim, a que é menos cobrada é a CHU, que é a síndrome hemolítica urêmica. Ela também tem a sua tríade. Ela é caracterizada por uma anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiência renal. É um caso de um paciente que ele teve uma gastroenterite há alguns dias, uma gastroenterite, então ele vai ter quadro de diarreia, sangue, e essa gastroenterite normalmente é associada a E. coli, e as bancas gostam de cobrar essa cepa, que é a 0157H7, essa cepa da E. coli que pode causar CHU.
E o diagnóstico é clínico laboratorial e o tratamento é basicamente de suporte, tá? Acho o que a gente precisa saber mais é esse jeitão. Então, vai ser uma criança que ela tem um histórico de uma gastroenterite e depois está evoluindo com uma anemia e nos exames eu vejo trombocitopenia e está evoluindo também com insuficiência renal. É isso que precisamos saber de CHU e das glomerulopatias. E vamos ver, para encerrar com chave de ouro, como isso vai cair na nossa prova. Nós temos uma questão de 2023 que o Joaquim, que tem 5 aninhos, e ele já é portador de síndrome nefrótica, então a banca já me deu o que ele tem. E ele faz uso de prednisona para tratamento, tudo certinho, tá com febre há 1 dia e dor abdominal. Não teve vômitos, não evacuou há 2 dias, e no exame ele está bem prostrado, descorado, febril, tem um edema palpebral bilateral, na ausculta cardíaca e pulmonar tá normal. O abdômen é globoso difusamente e doloroso, além de presenças de massa 6 móvel à percussão. Então, ele tem edema abdominal, tá bom? E edema de membros inferiores. Essa criança tá cheia de edema. A gente sabe que ele tem síndrome nefrótica, ele já faz tratamento, mas tá todo edemaciado, não é isso, gente? Ele tem ascite. E aí, qual que é a hipótese diagnóstica mais provável, gente? Lembra que eu falei das 2 principais complicações que a gente precisa lembrar? Na síndrome nefrótica, preciso lembrar da peritonite, da PBE, que é causada principalmente por pneumococo, tá bom? E aqui não tem erro. Tem PBE, tem que fazer antibiótico. Eu não vou fazer tratamento cirúrgico, gente, para PBE, tá bom? Não vou pensar num caso de apendicite, ele não tem até o DB positivo, ele tá nasarcado, ele tem dor abdominal, mas a principal complicação do paciente com síndrome nefrótica que eu tenho que lembrar, e a banca me deu essa dica, é a peritonite espontânea. E aqui fazer uso de antibiótico. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, falando sobre as dicas e apostas da PUC. Espero que tenha sido muito proveitoso. Esses assuntos, eles são super recorrentes. Deem uma revisada, eu trouxe os principais pontos que vocês têm que saber e com isso eu tenho certeza que vocês vão acertar uma questãozinha ou outra ali, tá bom? Vocês estão super preparados. Essa reta final dá aquele arrepio na barriga, mas calma, vai dar tudo certo. Vocês estão fazendo o melhor. Só de estarem aqui, eu sei que vocês estão fazendo o melhor. Vocês podem contar comigo para tudo. Como eu disse, eu sou altamente disponível. Quer desabafar, quer falar sobre alguma questão? Só chamar lá, pode dar um oi no Instagram que eu tô aqui com vocês. E nós da Medway estamos com vocês até o final. Muito obrigada pela sua atenção, uma ótima prova e bons estudos!